Fantasmas assustadores, grandes conspirações, estranhos casos de pessoas desaparecidas. Todos nós já ouvimos histórias assustadoras que não nos deixam dormir. Enquanto alguns desses casos, como as lendas em torno do monstro do Lago Ness ou supostos avistamentos do Pé Grande, se tornaram clássicos entre as histórias de horror modernas, outros mistérios não menos estranhos são muito menos famosos. Antes de começarmos, não se esqueça de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Vamos lhe mostrar 10 incidentes assustadores, dos quais você provavelmente nunca ouviu falar antes. Orang Medan. Se o navio da morte fantasmagórico Orang Medan realmente existiu, ainda é debatido calorosamente. Aqueles que são convencidos da veracidade dessa história sinistra acreditam que o incidente aconteceu da seguinte forma. Em 27 de junho de 1947, o Orang Medan, nos mares do sul, enviou uma chamada de emergência pedindo ajuda médica. Quando o navio a vapor americano Silver Star entrou em contato com o navio em perigo, seu operador de rádio desenhou um quadro perturbador. Ele declarou que vários de seus tripulantes estavam mortos no chão. A última mensagem que o homem perturbado enviou foi: "Estou morrendo." Então o contato foi perdido. Quando o Silver Star alcançou a posição anunciada de Orang Medan, a tripulação viu uma visão horrível. Todos os membros da tripulação do navio estavam mortos. Os rostos de olhos arregalados e faces devastadas dos corpos sugeriam que os homens tinham morrido em agonia excruciante, embora seus corpos não mostrassem sinais de ferimentos. Quando a tripulação do Silver Star notou a fumaça subindo do interior do Orang Medan, eles subiram imediatamente a bordo de seu próprio navio. Momentos depois, várias explosões violentas ocorreram, colocando em chamas o navio assustador dos mortos. Essa história nunca foi totalmente explicada, e verdade seja dita, não há muitas provas de que este estranho evento tenha realmente acontecido. Se aconteceu, muitas pessoas estão convencidas de que o navio pode ter encontrado seu fim nas mãos de um evento paranormal, mas não podemos saber muito ao certo. Outras teorias populares incluem extraterrestres ou explicações de outro mundo. Entretanto, se isto for verdade, o que causou as explosões? A única suposição lógica que algumas pessoas acreditam é que a tripulação pode ter perdido sua vida devido a algum tipo de exposição química, talvez fumaça ou não. Mas isto também não é mais do que especulação. Dirigível L-8. Nem todos os navios fantasmas à deriva são abandonados no mar. Quando o dirigível L-8 da Marinha dos Estados Unidos desembarcou em Daly City, Califórnia, em 16 de agosto de 1942, não havia nenhum vestígio da tripulação de 2 homens. Particularmente misterioso, além do casco flácido, o L-8 ainda parecia estar completamente intacto. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu aos 2 homens a bordo e que misterioso incidente os fez abandonar o dirigível. O que é certo é que naquele dia fatídico, os pilotos estavam realizando um voo de rotina ao largo da costa de São Francisco, em busca de submarinos japoneses. A última mensagem de rádio foi às 7h42. Algumas horas depois, o dirigível abandonado, mas sem danos, foi encontrado em terra. O caso Walter Collins. Em 10 de março de 1928, o pesadelo de toda mãe tornou-se realidade para Christine Collins. Seu filho Walter, de 9 anos, desapareceu de repente sem deixar rastro. No início, a busca pela criança desaparecida não teve sucesso, mas quando a desesperada Christine já estava esperando o pior depois de 5 meses, ela recebeu a notícia salvadora da polícia. Eles tinham de fato encontrado o menino. Entretanto, quando a mãe aliviada olhou para a criança que as autoridades lhe deram, ela não podia acreditar em seus olhos, porque este não era seu filho. No entanto, os policiais estavam absolutamente convencidos de que haviam encontrado o verdadeiro Walter. Com as queixas da mãe continuando, os oficiais acabaram acreditando que Christine deve ter enlouquecido nos últimos meses de desespero e a internaram em uma instituição mental. Mas então o caso tomou um rumo que não era mais considerado possível. O menino que havia sido entregue à mãe confessou que ele não era Walter. Christine Collins voltou para casa reabilitada e passou o resto de sua vida à procura de seu filho perdido.
embora Walter nunca tenha sido encontrado. O que torna este caso tão bizarro é que a polícia tinha fotos da criança que supostamente deveriam estar procurando. Eles sabiam como Walter Collins se parecia, e certamente esses policiais foram capazes de dizer que o menino que haviam encontrado não era o menino da foto. De acordo com alguns relatos, os dois garotos não tinham nem mesmo uma semelhança superficial. Como a força policial conseguiu cometer um erro tão desastroso é desconhecido. Infelizmente, não só a Sra. Collins foi forçada a lidar com a perda de seu filho, mas também foi forçada a passar por um hospital psiquiátrico que nem era necessário. E todos nós sabemos como os hospitais psiquiátricos podem ser terríveis. A Ponte do Suicídio. Alguns lugares, como a floresta Okigahara no Japão, são conhecidos por atrair pessoas suicidas. A Ponte Overton na Escócia também entrou na lista desses lugares tristes, mas aqui não foram as pessoas, mas os cães, que aparentemente se jogavam conscientemente para a morte. Nos anos 50, uma média de um amigo de 4 patas morria lá todos os anos, e em um ano, eram até 5 cães. Rapidamente surgiu a suspeita de que havia uma maldição cruel na ponte de 15 metros de altura, o que leva a uma mansão imponente do século XIX. O que era impressionante era o fato de que todos os cães saltavam sobre a ponte do mesmo lugar. Um dos animais que sobreviveram à sua queda até mesmo tentou saltar novamente mais tarde. Algumas tentativas de explicações dizem que havia um vison escondido debaixo da ponte. Isso teria levado os cães a pularem em busca do animal. Entretanto, o incidente mais horripilante que ocorreu na ponte Overton envolveu um ser humano. Em 1994, um pai atirou seu bebê da ponte, acreditando que seu filho fosse o anticristo. Até agora, não houve explicação para o que faz com que essa ponte seja um lugar tão assustador. Algumas pessoas que haviam visitado a ponte afirmam que a terra que corre por baixo aparece enganosamente perto da ponte. Se isto for verdade, uma simples ilusão óptica poderia ter causado a todos esses animais um salto para sua morte. Isto é meramente uma teoria e não foi confirmada, mas é certamente possível que todos os cães simplesmente não tenham entendido o quão alto eles realmente estavam do chão. Síndrome de Havana. Por que os diplomatas americanos em Cuba continuam reclamando de doenças misteriosas? O que está realmente por trás de sintomas como dores de cabeça, tonturas e perda auditiva, com que muitos funcionários do governo dos Estados Unidos se debatem quando viajam ao exterior? O que é certo é que ninguém pode dizer com absoluta certeza o que desencadeia a chamada Síndrome de Havana. Após uma extensa investigação, os serviços de inteligência dos Estados Unidos concluíram que o sofrimento físico pode ser deliberado. Os serviços secretos inimigos poderiam usar impulsos eletromagnéticos de um certo espectro de frequência para atormentar os diplomatas dos Estados Unidos. Em 2016, depois que dezenas de diplomatas americanos e suas famílias residentes em Havana reclamaram de sintomas estranhos sem razão aparente, os Estados Unidos decidiram reduzir ao mínimo seu pessoal da embaixada na capital cubana. Estas crises de doença começaram de forma bastante simples. Um punhado de trabalhadores começou a reclamar de dores de cabeça. Entretanto, com o tempo, mais e mais trabalhadores começaram a reclamar que se sentiam doentes, enjoados, fracos e não conseguiam se livrar de uma sensação de zumbido que estava presa em suas cabeças. Estes sintomas só pioraram com o tempo e, eventualmente, a doença se tornava insuportável. O que era particularmente perturbador era que, para muitos desses trabalhadores, a simples saída da embaixada curava suas enfermidades. Outros trabalhadores não tiveram tanta sorte. Tem havido rumores de que as forças inimigas podem estar fazendo o melhor possível para afastar os Estados Unidos de países estrangeiros, impedindo a capacidade do país de realizar negócios no exterior. Isto nunca foi provado, mas a situação está sendo investigada ativamente pelas autoridades. Incidente Max Headroom. Os residentes de Chicago já suspeitavam, durante as notícias às 9 horas, que o programa de televisão de 22 de novembro de 1987 seria significativamente diferente das transmissões habituais. Durante uma reportagem esportiva televisiva, de repente houve um ruído estranho. Pouco depois foi exibido um desenho do então conhecido personagem Max Headroom. 2 horas mais tarde, os estranhos acontecimentos foram levados ao extremo. Enquanto o programa Doctor Who estava sendo exibido, Max Headroom apareceu na tela, desta vez não como uma imagem desenhada, mas como uma pessoa usando uma máscara. O homem então começou a falar bobagens, praquejar e gesticular como um maluco. Os responsáveis levaram 90 segundos para retomar o controle do sinal de TV.
Ninguém sabe quem conseguiu sequestrar o sinal de transmissão naquela época e colocar a TV americana em um frenesi. O incidente Max Headroom ficou conhecido desde então como uma das mais infames histórias de sequestro de televisão da história. Especula-se que alguém deve ter sido colocado nas proximidades para interceptar o sinal de transmissão e anulá-lo. Além disso, teria sido necessário uma grande quantidade de equipamentos caros e de grande porte para anular um sinal tão potente. No entanto, alguém conseguiu fazer isso de alguma forma. Os investigadores ainda estão procurando a pessoa responsável, mas o caso agora esfriou. A colônia perdida. Era 17 de agosto de 1585, quando 108 pessoas que viviam na ilha Roanoke estabeleceram a segunda colônia inglesa na América do Norte. O governador John White, que havia sido um dos primeiros colonos e havia retornado à Inglaterra, visitou novamente a colônia de Roanoke no verão de 1590, mas de repente não havia nenhum vestígio dos habitantes. O vilarejo se apresentou em estado dilapidado, mas não havia sinais de que os colonos tivessem sido atacados. Existem diferentes teorias sobre o que acabou acontecendo com a colônia perdida. Uma tese assume que os habitantes da colônia se misturaram com as tribos indígenas nativas e se mudaram para outras regiões. Outras suposições dizem que os colonos foram atacados e fugiram para o interior. Casos similares como este foram compartilhados ao longo da história humana, com várias tribos e aldeias aparentemente desaparecendo da noite para o dia. Nenhuma explicação sólida foi encontrada, mas devemos ter em mente que 5 anos é um tempo muito longo para uma pequena tribo permanecer em um local. Várias coisas poderiam ter forçado a tribo a se mudar para outro lugar, mesmo uma mudança comum nos padrões meteorológicos ou na disponibilidade de água. Embora, sem que nenhum membro da tribo tenha sido encontrado, parece cada vez mais provável que algo muito mais misterioso tenha ameaçado os habitantes da colônia Roanoke. Evento de Tunguska. Era 30 de junho de 1908, quando o céu começou a tremer sobre uma região da Sibéria. O que desencadeou esse sinistro evento de Tunguska, que foi acompanhado por uma explosão maciça ou várias explosões violentas, dependendo da fonte, permanece um mistério não resolvido. A causa mais provável é a entrada de um asteroide na atmosfera terrestre, que explodiu a vários quilômetros acima do solo. Algumas estimativas colocam o evento Tunguska com uma força explosiva de 50 megatoneladas de TNT. Os danos causados mostram a força elementar inerente ao incidente. Florestas inteiras foram arrancadas no raio de 30 quilômetros, e janelas e portas explodiram a 65 quilômetros do centro da detonação. Os especialistas estimam que até 60 milhões de árvores foram arrancadas. Entretanto, como a região afetada na Sibéria era escassamente povoada, não há números confiáveis de mortos ou feridos. A Baía de Jarras. A Baía de Guanabara se estende por uma área marinha de aproximadamente 380 km² no Brasil, além da mundialmente famosa metrópole do Rio de Janeiro e do não menos proeminente Pão de Açúcar. Esta excitante baía é também o lar de outra excitante atração, que está escondida na vista dos visitantes. Centenas de potes de cerâmica romana no fundo do mar. O exame das embarcações mostrou que elas foram feitas no século III, segundo a historiografia oficial. Porém, os primeiros europeus só chegaram no Brasil por volta do ano 1500. Como então esses artefatos romanos antigos afundaram na Baía de Guanabara tão cedo? Como a área em questão foi declarada zona restrita no início dos anos 80, é incerto se alguma vez teremos uma resposta a essa pergunta. Doença do sono europeia. Letargia, ataques de sono, paralisia e, em casos particularmente graves, morte. Entre os anos de 1915 e 1927, a chamada doença do sono europeia foi galopante em nosso continente. Estima-se que até 1 milhão de pessoas foram afetadas por essa estranha doença, 60 mil delas na Alemanha. Normalmente, as pessoas afetadas adormeciam repentinamente em posturas muito desconfortáveis. No período que se seguiu, eles reclamaram de inúmeros outros sintomas, incluindo dores de cabeça, náuseas e febre. A fase final da doença do sono às vezes resultava em imobilidade total. No início, presumiu-se que a doença estava relacionada com a gripe espanhola, mas essa suposição não foi confirmada. O patógeno da febre escarlate e o vírus da herpes foram posteriormente descartados como desencadeadores da doença do sono,
Portanto, qual vírus estava realmente por trás desses misteriosos incidentes é desconhecido. Um grande temor é que essa estranha doença possa aparecer novamente em anos mais recentes. No entanto, até agora, não foram documentados mais incidentes. Em todos os casos, parece que essa doença bizarra e excruciante desapareceu tão rapidamente quanto chegou. Estamos interessados na sua opinião. Qual foi o incidente misterioso que mais o cativou? Nos diga suas ideias, sugestões e feedback sobre o vídeo de hoje nos comentários abaixo. Por favor, nos dê um joinha e inscreva-se em nosso canal para se manter atualizado a partir de agora. Obrigado por assistir, tenha um bom dia e nos vemos na próxima.